Efésios capítulo 1, versículo 22. Está escrito assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Pode se assentar nesse espírito de fé. Meus irmãos, eu não imaginava que ia vir aqui para Constantina. Eu passei uma vez só pela cidade. Eu não tinha essa cidade na minha mente, mas alguns dias atrás, já faz eu acho que um mês, eu tive uma visão e Deus falou muito claro comigo sobre Constantina. Então eu entrei em contato com a pastora Terezinha e ela abriu as portas para a gente estar aqui. E vamos ficar até amanhã aqui em Constantina. Deus tem algo muito forte para fazer aqui nessa cidade. Não somente nessa igreja, mas nessa cidade. Deus pensa muito nessa cidade. Essa cidade está nos pensamentos de Deus. E agora, no decorrer do culto, eu pude entender mais ou menos o que Deus quer fazer. Preste atenção, porque o que Deus quer fazer aqui, você está nos planos dele e você é um instrumento dele para fazer nessa cidade. E para isso, vamos entender esse texto, o qual Deus colocou no meu coração. Nós lemos 2 versículos e dentro desses versículos a gente vê a palavra igreja. E nessa noite eu quero falar sobre a importância da igreja. A igreja é importante? É muito importante. É mais importante do que as pessoas pensam e imaginam. A igreja é a instituição, para não dizer outra palavra, mais importante da terra. A igreja é muito importante. Mas quando eu falo em igreja, eu não estou falando de um prédio, de um templo físico. Não. Quando eu falo em igreja, o que eu estou falando? Para você entender, nós temos que voltar a muitos anos atrás, na época do Senhor Jesus. Na época do Senhor Jesus, os reis, eles escolhiam pessoas. Eles chamavam pessoas, e essas pessoas eram os governadores dos reis. Os reis escolhiam algumas pessoas, e as pessoas de confiança eles selecionavam, e essas pessoas eram governadores do rei. A esse grupo de governadores do rei, ele dava o nome de igreja ou eclésia, porque a palavra igreja vem da palavra grega eclésia. Então, igreja é um termo de governo. O rei escolhia um grupo de pessoas
de confiança, a essas pessoas de confiança ele dava autoridade, e o nome dessas pessoas de confiança era igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus desce nessa época dos reis, e o Senhor Jesus é chamado de o Cristo. Cristo significa Rei ungido. Cristo significa Rei ungido. Então o Rei desce, ele nasce num corpo físico de carne, e lá em Mateus capítulo 2, ele está na manjedoura, uma criança, e os pastores vão até o palácio do rei Herodes, e eles perguntam para o rei Herodes: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aonde que ele se encontra? Herodes não sabia. Então eles procuram até acham, e quando chegam diante do menino Jesus, que é o Cristo, o Rei ungido, eles adoram e eles colocam ali naquela manjedoura ouro, incenso e mirra. Mas isso não me chama muito a atenção. O que me chama mais a atenção é o seguinte: a manjedoura não era um lugar cheiroso, não, porque ali tinham animais. A manjedoura não era o melhor lugar, não era o melhor lugar, mas lá estava o Senhor Jesus, trazendo para os dias atuais. O Senhor Jesus estava dentro de um coxo de animais. A gente entende essa linguagem, nós que moramos no Rio Grande do Sul. Ele estava dentro de um coxo de animais, num lugar que não era muito cheiroso, num lugar que não era muito agradável. Mas o texto bíblico diz que os anjos estavam acima daquele lugar, e os anjos diziam assim: Hosanas, bendito seja a calabandarabacalabadarai. Eu vim dizer aqui que não importa o lugar, não importa o ambiente, não importa o tamanho da igreja, não importa o bairro da igreja, não importa a localização da igreja, não importa qual que é o ambiente da igreja, não importa. O importante é se o Senhor Jesus está na igreja. Se Ele está na igreja, tem festa espiritual. Se Ele está na igreja, os anjos estão na igreja. Se Ele está na igreja, a presença de Deus está na igreja, e Ele está aqui nessa noite. Senhor Jesus, Ele cresce no corpo de um carpinteiro, em uma cidade chamada Nazaré. Nazaré tinha mais ou menos 300 habitantes, um vilarejo pequeno. O rei cresce no corpo de um carpinteiro, numa cidade do interior, mas é o rei. Quando chega a 30 anos mais ou menos, vai chegar o momento dele dominar, vai chegar o momento dele expandir
vir e implantar o reino dele na terra. Glória a Deus, aleluia. Então ele vai desde um batista para ser batizado, ele é batizado nas águas, Glória a Jesus. os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ele recebe a unção do Espírito Santo e a partir dali ele vai começar a implantar o seu reino na terra. Ele vai começar a reinar na terra. Ele sai do Rio Jordão, é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, fica 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Depois que acaba a tentação, os anjos vêm até ele e servem um banquete para ele, e ele se alimenta daquele banquete. Depois que ele se alimenta daquele banquete, ele vai começar a escolher pessoas de sua confiança, governadores da sua confiança. Esses governadores são a eclésia, a igreja. Então ele escolhe os discípulos que são a sua igreja. Escolhe as pessoas que são a sua igreja, e a eles ele ensina as suas leis, os seus princípios, para eles implantarem, para eles expandirem o reino de Deus, para eles ensinarem como que as pessoas devem se portar diante de Deus, para eles aprenderem como atrair a presença de Deus, para eles entrarem no reino de Deus, para eles expandirem o reino de Deus. Ele ensina a eles. Ele diz para eles: vai acontecer um negócio, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Isso tem que acontecer. Porque a raça humana deve para Deus e não consegue pagar a Deus. Se eles não conseguem pagar a Deus, então eles são devedores a Deus e eles não poderão receber o reino de Deus em suas vidas. Mas eu vou pagar a Deus, vou oferecer o sacrifício para Deus, então eles poderão entrar no reino de Deus, eles poderão nascer espiritualmente no reino de Deus. Então assim ele faz, e estando na cruz, ele está no último tempo da vida física dele por sobre a face da terra, e ali Deus pega os pecados de todo mundo e coloca sobre o Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus se tornou pecado. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não conheceu o pecado, mas ele transformou o Senhor Jesus em pecado por nós. E lá na cruz o Senhor Jesus se tornou o próprio pecado. Os pecados dos traficantes caíram sobre o Senhor Jesus. Os adultérios caíram sobre o Senhor Jesus. Os homicídios caíram sobre o Senhor Jesus. Os roubos caíram sobre o Senhor Jesus.
todo tipo de pecado, de toda a raça humana, de todo mundo, eles vieram sobre o Senhor Jesus e ali ele se tornou pecado. Deus não tem pacto com o pecado, Deus não ama o pecado, Deus odeia o pecado. Então, naquele momento que o Senhor Jesus se tornou pecado, Deus desamparou o Senhor Jesus, porque ele se tornou pecado. E ali o Senhor Jesus morreu espiritualmente. Ele nunca tinha morrido espiritualmente, mas ali ele morreu espiritualmente. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? No fundo ele sabia por quê, mas só quem passou por uma agonia de alma sabe a linguagem que ele estava usando. Agonia de alma, aflição interior, um sentimento de solidão imensa na sua alma, um sentimento de abandono imenso dentro dele, um sentimento de morte realmente dentro dele. Ele diz: por que o Senhor me desamparou? Era muita agonia, era muita tristeza, era muita angústia, era muito desânimo, era muito aperto no peito. Sim, era muita tristeza. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. 3 horas da tarde, tudo escurece. O Senhor Jesus olha para cima, com toda a sua força ele grita: está consumado! A palavra consumado vem de uma palavra grega chamada tetelestai. E essa palavra significa dívida paga. Tem vários significados, mas um dos significados é dívida paga. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: pronto, paguei a dívida da raça humana. A raça humana não te deve nada mais. Então, ele baixou sua cabeça e ele expirou. Ele entregou o seu espírito a Deus. A partir desse momento, os seres humanos têm direito a entrar no reino de Deus, a receber o reino de Deus, o reino poderoso, o reino glorioso em suas vidas. O pagamento foi tão grande que lá no tempo antigo, quando alguns eles atingiam um número de pecados, eles morriam. No tempo antigo, quando alguns atingiam algum tipo de pecado, por exemplo, é um exemplo só, eles chegavam a 1000 pecados, eles morriam. E lá, naquela região onde o Senhor Jesus entregou o seu Espírito a Deus, tinha muitos sepultados, muitos dos sepulcros. E por quê? Porque eles atingiram a um número de pecados e tinham que morrer. Então eles estavam mortos nos sepulcros, nos cemitérios da época. Quando o Senhor Jesus disse: dívida paga, e expirou. Então aqueles que estavam nos sepulcros, nos cemitérios, eles também receberam o perdão, porque o Senhor Jesus pagou um preço muito alto. E quando eles receberam o perdão, houve um terremoto. As rochas se perderam, se racharam. Os cemitérios
se racharam, as sepulturas se racharam, e aqueles que estavam mortos, eles se levantaram, foram ressuscitados. Por quê? Porque a dívida foi paga, além do pecado deles, além dos pecados que eles tinham cometidos, e eles se levantam e eles entram na cidade, e eles podem viver por mais um tempo. Senhor Jesus ressuscita, e aí ele diz para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E ensinem eles, façam discípulos, assim como vocês se tornaram discípulos, assim como vocês se tornaram eclésia, assim como vocês se tornaram governadores, façam outros governadores, façam outros discípulos, e ensinem eles sobre como governar na terra com o meu poder.